Olá, irmãos. Eu sou Amanda Mota e atuo no Ministério de Música da Igreja como regente e pianista de alguns coros. E hoje eu vou fazer uma coisa diferente com vocês, que é meditarmos juntos na Palavra de Deus. Lá em Atos 16, fala do episódio em que Paulo e Silas estavam presos após terem presos injustamente após terem libertado uma moça de um espírito de adivinhação. Na prisão, perto da meia-noite, no versículo 25, diz que Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. É uma situação em que a gente vê que o louvor a Deus estava sendo entoado naquele momento e que Deus agiu de uma forma poderosa e sobrenatural ali na vida de Paulo e Silas para livrá-los daquela situação. Mesmo tendo a oportunidade de fugir da prisão ali naquele momento, Paulo e Silas continuaram ali e nessa situação, inclusive, o carcereiro se converteu, porque eles só saíram dali quando realmente foram soltos legitimamente, né? Quando tiveram a ordem de serem soltos. E então a gente percebe uma situação de grande confiança em Deus, né? Um momento de louvor em que Paulo e Silas, com bastante ousadia, estavam ali mesmo numa situação tão adversa, estavam ali cantando, entoando louvores a Deus e mantiveram ali o seu testemunho de louvor e adoração a Deus. Então, Paulo e Silas estavam muito confiantes na palavra de que Deus estava ali com eles e que Deus os livraria daquela situação. Já agora eu vou falar do salmista Davi. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, também era um rei que estava muito ligado à música, que tocava instrumentos, cantava, dançava inclusive. Então ele gostava de louvar a Deus através de várias manifestações de arte. Lá no Salmo 22, versículo 3, Davi diz: "Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel." E logo antes dele dizer, um versículo tão bonito ali de entregar o louvor a Deus e a adoração, ele fala como ele está se sentindo naquele momento. E na verdade é um sentimento bastante controverso, né, de dualidade, porque Davi está se sentindo desamparado. Ele diz: "Deus meu, eu clamo de dia e de noite e tu não me ouves. De noite não tenho sossego. Por que tu me desamparaste?" São essas as palavras que Davi expressa ali o sentimento que ele está tendo, e mesmo assim ele está louvando a Deus naquela situação. E dizendo, e ele fala logo em seguida por que ele está fazendo isso. Porque ele precisa lembrar: "Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram, escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos." Então são duas situações diferentes. Paulo e Silas completamente ali entregues, sem temer aquela situação, e Davi completamente se sentindo desamparado, derrotado ali naquela situação, mas mesmo assim entregando seu louvor a Deus e tentando alimentar nele a esperança de que Deus viria socorrê-lo, de que Deus o ajudaria, assim como ele fez em outros momentos, com outras pessoas, com outros testemunhos que ele havia testemunhado. Então, independente de como você esteja se sentindo, continue entregando o seu louvor a Deus da melhor maneira que você puder. Mesmo que você esteja numa situação de muita fé, de muita confiança, ou que você se sinta desamparado, precisando ali do auxílio de Deus, continue entregando o seu louvor a Deus. E para finalizar, eu quero trazer o versículo de Colossenses 3, 23 e 24. "Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo." E nós, em meio a tantas atividades, né, nós como uma igreja muito rica na área de música, precisamos muito estar sempre lembrando disso, porque nós somos humanos, somos pó,
né? Então precisamos sempre lembrar quem nós realmente estamos servindo quando estamos louvando a Deus e adorando a Ele. E é só dele que nós podemos esperar alguma recompensa, né? Então é a Cristo que nós estamos servindo. É isso que eu tenho para compartilhar com vocês hoje, irmãos. Amém.